Olá, seja muito bem-vindo ao Pensar Contabilidade. É um prazer falar com vocês. Sou o professor Ricardo Silva e aí apresentando um pouquinho aí da minha carreira para vocês. Sou formado em administração de empresas, pós-graduado em executivo e liderança e gestão empresarial. Possuo também a especialidade de docência superior e tenho uma bagagem de 19 anos atuando na carreira comercial em empresas regionais, nacionais e multinacionais. Tenho como base de conhecimento, de estudos, a neurociência, o coach e a PNL, que é a programação neurolinguística. Vamos bater um papo extremamente especial falando sobre o contador que lidera pessoas e números. Quando a gente fala em liderança, eu já quero começar fazendo uma provocação em todos vocês. Quando a gente fala em liderança, como é que o seu time tem te enxergado como líder? Ele enxerga um líder ou um chefe, né? E a sua equipe, ela está engajada? Ela está comprometida em buscar os melhores resultados para você e para o teu escritório? E aí, de forma bem didática, né, muito se fala sobre liderança, mas qual que é a melhor definição de líder? Líder é aquele que consegue gerenciar pessoas e equipes de diversas personalidades, mobilizando-as para que juntos alcancem o resultado esperado. Então, essa é a missão de líder. E quando a gente fala sobre liderança, vem sempre à nossa cabeça alguns figurões. A gente lembra de Steve Jobs, a gente lembra de Nelson Mandela, a gente lembra de Roberto Justus, entre outros, né? Mas eu tenho certeza que se você buscar aí na tua memória, você vai lembrar de repente, um colega da infância, um colega que estudou com você, né? Coleguinha de escola que no passado era muito popular, em que organizava festa, montava o time de futebol, enfim. Então a gente cresceu sempre tendo alguns líderes próximos, né? Tem geralmente o pai, né, ou o tio, aquela figura paterna que às vezes exerce muita liderança na nossa juventude. Então a gente sempre remete essas lembranças quando fala em liderança, tá? E aí a pergunta que de repente pode ficar no ar é: o líder, ele já nasceu pronto, né? Ele tem que ter o dom da liderança ou isso pode ser trabalhado? Quando falamos em liderança, isso pode ser trabalhado, turma. Ninguém nasce com nenhuma profissão definida. Todos nós precisamos de aprender com o tempo, né? Então a liderança, assim como outras profissões, ela pode ser desenvolvida. Um bom líder, ele tem que estudar, fazer bons cursos, né? Ele tem que amadurecer a liderança dele, ele tem que buscar exemplos, líderes que de repente passou pela sua carreira e que fizeram história. Eu, por exemplo, tive líderes que foram inspiradores, líderes que me ensinaram várias coisas, além da área comercial, né? Líderes que de repente te funcionam para ter uma vida melhor, para ser um ser humano melhor. Então, a gente sabe que no decorrer da nossa carreira sempre aparece, né, o gestor que é o líder mesmo e aparece também aquele gestor que na verdade ele é o chefe, né, disfarçado de líder. Então, eu conheci as duas vertentes, pessoal. Eu tive bons líderes e tive também alguns chefes, tá? Quando a gente fala em liderança, é a arte de conduzir pessoas, né, equipes, para buscar um objetivo em comum, né? E aí, mais uma vez, eu volto a te provocar. Como é que os teus colaboradores têm te visto? Até porque, para a gente realmente ter uma liderança em relação a um grande escritório de contabilidade, no mundo do empreendedorismo, falando em contabilidade, a gente realmente precisa dominar esses dois pilares. Liderar pessoas e liderar, né, números, que aí a gente vai falar mais à frente com vocês sobre faturamento também, tá bom? Quando a gente trata a liderança mais no detalhe, ela é dividida em alguns níveis, né? Primeiro nível é o nível da autoliderança, até você chegar no último nível, que aí é cargo de gestor de multinacional, CEO, presidente, enfim, né? Os mais altos cargos. Então, no primeiro nível da liderança, você começa a desenvolver o seu trabalho. Você tem que ser um bom gestor do tempo, você tem que entregar os seus resultados, né? Você tem que ser proativo, gerir o seu próprio espaço. Trazendo isso para vendas, gerir a sua carteira de clientes e levando para vocês que são empreendedores, né, a maioria, ou que são intraempreendedores, né, que trabalham em algum outro escritório de contabilidade, fazer com que você cuide bem da sua carteira de cliente, independente de um gestor ficar te cobrando, ficar te empurrando. Então você é auto-líder. Esse é o primeiro nível. Quando você faz esse nível com maestria, automaticamente você se credencia a passar para o segundo nível da liderança, tá? E aí qual que é o segundo nível da liderança?
é justamente quando você, além de entregar os seus resultados, ser gestor da tua carreira, um ótimo gestor do tempo, você começa a ter liderados para tomar de conta, né, sobre o seu guarda-chuva. Aí sim é o segundo nível da liderança. Então esse segundo nível é onde você começa a liderar outras pessoas, né, e levar essas pessoas tanto na atividade profissional e muitas vezes até influenciando também pessoalmente na vida dessas pessoas. Hoje, a gente antigamente defendia muito aquela coisa de, vamos separar o profissional do pessoal. Mas turma, convenhamos, não tem mais isso, né? Todos nós desempenhamos vários papéis diferentes. Você tem um papel de filho, de pai, de irmão, mas aí você tem um papel de profissional também. Você tem um papel de liderado, você tem um papel de gestor, de líder, enfim. Então, no decorrer da nossa história, nós temos vários papéis. A nossa vida não é dividida em várias vidas, né? Então, todos nós temos uma vida só e desempenhamos vários papéis. E tem que fazer os encaixes e ter um certo ponto de equilíbrio na liderança, ok? Então, nesse segundo nível, você é responsável em entregar o resultado da turma toda, do seu time. E como é que você tem feito isso? O nosso mercado anda muito acirrado, principalmente, né, nesse cenário que a gente está vivendo, que está bem complicado, essa pandemia, etc. Ser um bom líder não basta. Em tempos difíceis, tempos de crise, o que vai diferenciar você do teu concorrente é a inovação. Eu não tenho dúvidas de que a inovação vai te levar para um outro nível e vai, claro, aumentar a sua carteira de clientes e melhorar o teu faturamento sem sombra de dúvida nenhuma. Então, eu te pergunto, o que é ser um líder inovador para você? Não sei se todos conhecem, mas existe uma empresa de pesquisa mundial e ela tem uma filial no Brasil que é extremamente importante, que é a Gallup, que ela fez algumas pesquisas. E a Gallup, de acordo com os treinamentos que ela conduziu, ela soltou uma pesquisa mostrando que os líderes inovadores, eles têm algumas características em comum. E aí eu quero compartilhar com vocês 7 características de um líder que é considerado um líder inovador. Então vamos às características. A primeira característica, um bom líder, um líder inovador, ele tem visão, ele tem clareza, ele tem os seus objetivos muito bem definidos. Pessoal, já dizia Shakespeare, né, que para aquele que não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Imagina você tendo um escritório, tendo o seu empreendimento e não tendo meta, objetivo definido para a sua companhia, né? O tanto de clientes que entrar esse mês tá bom. O tanto de clientes que eu conquistar tá bacana, tá tudo dentro do jogo. Não. Então nós precisamos de ter metas e objetivos muito bem claros, muito bem definidos, tá? Além disso, a comunicação é extremamente importante nesse sentido. Não adianta só você ter uma meta, ter clareza e não cascatear para o teu time. O teu time tem que falar a mesma língua que você. O teu time tem que ter conhecimento dessa meta. Eu vou compartilhar uma história com vocês que aconteceu comigo e que é super curiosa. Alguns anos atrás, eu era gerente de uma multinacional e eu fui visitar um atacadista aqui do estado de Goiás, tá? Para começar, né, a estreitar relacionamento e começar um relacionamento comercial. E aí, quando eu cheguei na sede do atacado, cheguei um pouquinho mais cedo do que o horário marcado, sentei na recepção e estou aguardando para ser chamado. Olha o que aconteceu. Uma das faxineiras estava dando uma manutenção lá, arrumando lá a recepção, limpando, e ela muito atenciosa me cumprimentou, né, quando me viu, me pediu, ofereceu água, café, fica à vontade, daqui a pouco o senhor vai ser chamado. E ainda não era recepcionista, tá? Isso eu estava falando com a faxineira. Quando a recepcionista chega, a faxineira continuou o trabalho, e olha que curioso, ela conversando ali, super atenciosa, ela me pergunta, o senhor é de qual empresa? E aí eu não vou falar o nome aqui para não fazer merchan gratuito, tá, pessoal? Mas eu revelei para ela qual era a indústria que eu trabalhava, que eu representava, e ela logo falou, olha, esse produto é conhecido, esse produto é muito bom. Não tenho dúvidas que esse produto vai nos ajudar a atingir a nossa meta. Aí na hora eu falei, pera, na hora a pergunta é essa que vocês estão fazendo aí agora. Qual que é a sua meta? Perguntei na hora, né, para instigar, para entender se ela realmente sabia. Cara, para minha surpresa, ela virou e falou, a minha meta é crescer de tamanho a cada 5 anos. A cada 5 anos eu quero dobrar o tamanho da minha empresa. Cara, eu arrepiei, só de lembrar me causa uma euforia. Isso é que é comunicação eficaz, né, pessoal? Da faxineira ao presidente, ao diretor da companhia,
está muito alinhado ao objetivo. Pensa, uma pessoa que está tomando conta ali da faxina virar para mim e falar qual que é a meta dela, que é dobrar de tamanho a cada 5 anos, né? Crescer 20% ao ano. Então eu fiquei maravilhado com isso e trago isso sempre para os meus treinamentos, palestras, consultoria, em que a nossa comunicação tem que estar muito em linha, né? Não adianta só eu, gestor ou dono, empreendedor de um escritório, ter clareza. Meu time precisa ter clareza sobre a nossa meta, ok? A nossa segunda dica para que você seja realmente um líder inovador é que você pratique a contratação e respeite muito a diversidade. A gente fala sobre respeitar a diversidade, né? Quanto mais pessoas diferentes você tiver no seu time, talentos diferentes, com personalidades diferentes, mais isso vai agregar no teu negócio. A gente sempre tem, tanto no mundo das vendas, na liderança, na contabilidade, do empreendedorismo, você tem que sempre buscar diversos tipos de perfis, né, de colaboradores diferentes. Então, se atente a isso, busque essa diversidade, que você vai ter muito mais opções durante a sua gestão. Pessoal, uma outra característica fundamental para um bom gestor é saber ouvir. E ouvir na essência. E como é que é isso, né? Nós vivemos em um mundo completamente volátil, né, um mundo VUCA, que a gente chama, um mundo onde a gente é inundado de muitas informações o tempo todo, né? E o que acontece com isso? A gente vive muito acelerado. Então, saber ouvir na essência, a famosa escuta plena, escuta ativa, é fundamental para você ter uma liderança eficaz e ser um líder inovador, tá? E a gente sempre tem aquela coisa de, né? Não sei se acontecem com vocês, acontece comigo e eu sempre tenho que policiar. Ouvir, praticar a escuta plena é desafiador, pessoal. Então, é um exercício contínuo, tá? Você já se pegou ouvindo uma pessoa e aí ela começa a contar uma história, contar um problema. Ao invés de você ouvir atentamente essa pessoa dando foco, você começa a criar respostas automáticas na tua cabeça. Você já quer responder rápido. E pior, o maior nível de ansiedade, tá? Eu, de vez em quando, praticava isso. Hoje eu tenho policiado muito. Completar a frase da pessoa. A pessoa está te contando a história, quando é fé, uma palavrinha ou outra ali dá uma engasgada, você já completa. Então, ou seja, a gente é muito acelerado, a gente quer as coisas para ontem, a gente às vezes não tem paciência de ouvir a pessoa que tem um outro ritmo, né, diferente do nosso. Então, pratique a escuta ativa, que os seus colaboradores vão te sentir mais engajados, mais respeitados. Eu não tenho dúvida que você vai melhorar muito, tá, a percepção de liderança que você tem praticado com a tua equipe. Uma outra característica, pessoal, é quando você consegue fazer com que aquela atividade, com que aquele objetivo maior que a sua empresa tem, se torne ali um propósito na vida dos seus colaboradores. Que eles abracem a ideia mesmo e comecem a atuar de acordo com aquela diretriz que você passou, né? Aquela coisa do propósito, do legado. É extremamente importante você trabalhar isso no teu time. O teu time tem que passar a ter um propósito, né? A gente tem alguns exemplos aí, algumas empresas aí, vai lá, vou citar um exemplo para você de uma empresa que mexe com perfumaria e tudo. O slogan é diferente, né? Os colaboradores dessa empresa realmente trabalham vendendo beleza, vendendo bem-estar, se produzem muito bem, a loja toda perfumada. Então, enfim, isso vira um propósito, isso vira realmente ali, a marca deixa um grande legado. Então, convido vocês a transformar o objetivo geral, a visão, né, a missão e os valores do teu empreendimento em algo que é um propósito na vida dos seus colaboradores. Isso vai fazer toda a diferença para você ser um líder inovador. A nossa quinta característica de um líder inovador é quando você tem uma ótima capacidade de atrair, reter, né, e desenvolver talentos. Pessoal, é extremamente importante você contratar bem. E antigamente, os recursos humanos, eu participei de um congresso de recursos de RH e o pessoal deu muita ênfase nessa situação. A gente antigamente contratava muito perfil, né? A gente alinhava o perfil comportamental. Se o perfil fosse adequado à vaga, vamos contratar, vamos trazer. Mas isso mudou um pouco, pessoal. Hoje a turma tem olhado muito processo, né? Eu preciso, claro, ver se o candidato tem um perfil adequado à minha vaga, mas eu preciso de saber qual que é o processo ou os processos que essa pessoa vai executar para na hora da contratação ser mais assertivo. Então hoje já se contrata-se muito pessoas que têm perfil de processo, de execução de processo. Então isso tem mudado muito. E a gente precisa de melhorar essa questão de atrair pessoas. Vou dar um exemplo do Steve Jobs, que é um cara que eu admiro muito. Quando ele precisava de levar um braço direito, né, lá para a Apple,
E aí ele vai tentar tirar o cara que era vice-presidente lá de uma empresa de refrigerantes, né? Que eu não vou citar o nome, tá? E aí, olha a frase que ele usa, a abordagem que ele usa para atrair o talento. Ele vira para a pessoa, convida para ir trabalhar com ele e fala: você quer continuar vendendo água com açúcar a vida inteira ou você quer uma oportunidade de mudar o mundo junto comigo? Não tem lógica, essa frase aí já fechou a contratação, né? Então, nós temos que ter o nosso propósito, a clareza dos nossos objetivos, até na hora de trazer talentos para a nossa empresa. Então, use isso a seu favor, contrate sempre as melhores pessoas e transforme o seu time aí em uma seleção, para que você realmente brilhe no teu negócio. E os líderes inovadores, eles têm uma característica extremamente interessante quando a gente fala sobre erros, né? O líder inovador, ele trata o erro como lição. Tá? E ele permite que o time dele erre. Isso é extremamente importante, pessoal. Uma das necessidades do ser humano, a gente falou antes, ser ouvido, na essência, né? Escutativa, você ter certeza de que a pessoa que você falou ouviu a tua história, ouviu o que você queria contar. É por isso que a gente sabe que terapia é tão importante, né, na psicologia. Tem pessoas que só de serem ouvidas já se sentem melhor, né? Então, ser ouvido, na essência, é uma necessidade humana. E uma segunda necessidade humana é ter direito a errar. Todos nós temos direito a errar. Não podemos permanecer no erro, claro, óbvio. Mas o teu colaborador, ele tem que ter esse direito de errar, né? Ele tem que ter essa liberdade para errar e aprender com aquilo. E aí é extremamente importante você acompanhar e dar feedback toda vez que acontecer um erro. Mas libera a criatividade do teu time e não seja tão duro quando pintar algum erro. E extraia lições de todo o erro que você ou a tua equipe cometer. E os líderes especiais, os líderes diferenciados, eles amam desafio. Mas, pessoal, cuidado, tá? Eu falei desafio e não risco. Cuidado porque a gente às vezes confunde muito, não, para mim ser desafiado eu tenho que correr risco. Nem sempre. Então, saiba filtrar bem o que é realmente um desafio que vai transformar, que vai te modificar, que vai modificar a sua empresa, e o que é risco, né? Quando a coisa for muito arriscada, tem que ter prudência. Tem que ter prudência porque, primeiro, quanto maior for o teu negócio, quanto maior for o seu escritório, mais responsabilidade você passa a ter, né, com os seus colaboradores. Você é responsável por eles, pela família deles, enfim. Então, tenham muito cuidado com os riscos, mas amem o desafio, tá? O desafio sempre é o que vai te mover e o que vai te fazer mudar de nível. E aí eu quero falar um pouco com vocês sobre como, né, desenvolver equipes de alta performance. E aí, um dos fatores principais, objetivos claros e bem divididos com a equipe. Eu vou frisar isso de novo com vocês. Repassem para o teu time realmente qual que é o objetivo que a tua empresa tem, onde vocês querem chegar e comece a ter KPIs de performance, né? Indicadores de performance, por melhor dizer. Comece a medir o resultado do teu time, tá? Como é que tem sido a produtividade do teu time? Como é que tem sido a tua produtividade? Né? O resultado extraordinário ele não vem sem uma gestão de tempo eficaz. E o líder ele tem que ter essa sensibilidade, saber cascatear. O líder ele precisa de ter essa noção, essa gestão de tempo muito bem alinhada. E o líder ele não pode ter medo, pessoal, de delegar funções e atividades. O bom líder ele não é centralizador, ele delega função, ele delega atividade, né? Mas delegar ele é muito diferente de delargar. Não vamos confundir isso, pessoal. O delegar funções, você delega uma atividade para um colaborador e você acompanha esse colaborador para ver se esse colaborador está fazendo a coisa certa, se ele está executando com maestria atividades que você repassou para ele, né? E aí você começa a separar o que é urgente e o que é importante, e aí você começa a delegar o que é importante também para a sua empresa também não funcionar só com a sua presença. Né? Você não pode deixar tudo na tua mão, centralizado, porque empresa nenhuma pode funcionar só se tiver lá o João, o José e a Maria. Nenhum desses três pode ter a chave da empresa sozinho. Então, cascateie, acompanhe o teu time, não seja um líder centralizador, tá? Essa é uma das primeiras partes para você ter uma equipe de alta performance. E isso faz com que você desenvolva as pessoas. Todos os seus colaboradores vão tendo mais maturidade a partir das atividades que você vai repassando para eles, beleza? E deixe muito bem claro para todo o teu time quais são as metas individuais de cada um deles e quais são as metas coletivas. E aí sim, tem indicadores de performance das metas individuais e da meta da empresa. Acompanhe isso de perto. E eu tenho certeza que você vai melhorar muito os seus resultados. E como desenvolver, né?
como ter realmente uma equipe de alta performance? Coloque as pessoas certas no lugar certo. Mais uma vez, a gente fala sobre a questão dos processos bem definidos. Contrate, pessoal, com critérios. E coloque as pessoas certas no lugar certo. E quando você delegar atividades, isso assim como o seu colaborador vai se desenvolver, você também vai começando a definir alguns perfis. Olha, esse colaborador meu aqui, ele é muito bom com fino trato com os clientes. Esse aqui não, esse aqui realmente ele é mais para mexer nessa parte contábil aqui e tal. Não, essa pessoa aqui, ela é muito boa para conquistar novos clientes, para visitar clientes em company. Então, conheça qual é o perfil melhor do teu colaborador. E nada melhor do que você delegar e acompanhar, ok? Pessoal, não deixem de cobrar a qualidade dos seus colaboradores. E aí essa qualidade, ela tem que vir de você, líder. Nós temos um mantra na liderança que a gente usa muito, que eu sei que vários de vocês já devem ter escutado por aí, né? Palavras convencem e os exemplos arrastam. Isso na liderança é muito forte e a gente que quer ser um líder inovador, a gente busca muito isso, né? O que eu tenho feito que tem mobilizado o meu time a me acompanhar? O que eu tenho feito que eu estou arrastando o meu time? Então, pratiquem esse tipo de liderança, em que você lidere pelo exemplo e forme novos líderes. O grande desafio do líder é formar pessoas, é transformar pessoas em colaboradores melhores. E não tenha, né, aquela vaidade ou aquele medo de desenvolver uma pessoa e perceber o avanço, que ela subiu de nível e começar a ficar com medo dessa pessoa, vou perder esse colaborador, essa pessoa vai mudar de emprego. A gente forma pessoas para realmente darem o melhor para nós. O que ela vai fazer dali para frente, se ela vai para outra empresa, vai depender da forma que você está conseguindo ou não reter talentos. Aí é clima organizacional, é a tua gestão, como é bom trabalhar, é a questão do propósito. Os seus colaboradores estão engajados, eles têm propósitos. Pessoal, tem uma verdade que, assim, ela é incondicional, tá? As pessoas não pedem demissão de empresas. As pessoas, elas se demitem de pessoas. Então, a nossa responsabilidade enquanto líder é realmente em arrastar pessoas, em promover, em causar o engajamento. Trabalhem muito isso com seus colaboradores e o resultado vai vir de forma muito mais fácil. Treine, treine e treine. Você quer ter uma equipe de alta performance? Não deixe de treinar, tá? Pessoal, o mundo ama as pessoas que têm talento natural, né? Vou dar um exemplo para vocês. Acredito que muita gente deve gostar de futebol. Vamos falar de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Quando sou fã dos dois, tá? E eu não vou atrever aqui e falar para vocês qual que eu acho melhor. Jamais cometeria esse erro. Mas quando a gente fala de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o Messi, esse cara parece que é natural. É dom, é talento, já veio nele. O cara é gênio. Ele faz as coisas que ele faz no futebol de forma muito fácil. Né? Parece uma brincadeira o que o cara faz. A gente você joga no YouTube os lances do Messi, aí você vai vendo que parece muito fácil, não tem tanta força para executar. Agora vamos pensar no CR7. O CR7 Cristiano Ronaldo, para quem não é acostumado aí com a abreviação, ele já é o espírito de alta performance, de dedicação, sabe? O cara é o primeiro a entrar nos treinos e o último a sair. É esforço. E você percebe o quanto o CR7 faz força para executar. A gente percebe a entrega nos treinos, a entrega nos jogos, é muito mais atlético nessa questão de entrega a movimentos, ao jogo, né? Como o futebol é muito dinâmico. E os dois estão aí há vários anos dividindo aí o reinado, né? Quem que ganha mais bola de ouro, etc. Mas de verdade, o mundo ele ama ali quem é gênio. Nasceu com dom, tal, a gente admira demais. Mas o mundo ele tem um respeito muito grande e o mundo ele não desampara quem é esforçado e determinado. Que é o caso do nosso CR7, na minha opinião, pessoal. Então eu não consigo aqui falar para você quem é melhor, quem é pior. Mas o mundo ele realmente ele valoriza a pessoa que tem um alto desempenho. Então ele treina, ele é o primeiro a entrar, o último a sair. Então treina seus processos. Não deixa de treinar o seu time, não deixa de fazer treinamentos internos, em company. Pessoal, o líder tem que ter muita energia. O líder tem que dispor de uma energia surreal. O exercício da liderança é muito difícil, muito complexo.
Mas você tem que ser exemplo. Lembra que a gente falou que os exemplos arrastam? Então, o líder ele tem que se desenvolver, o líder tem que participar de curso, o líder tem que estar motivado, o líder tem que, ao terminar, participar de um congresso, de uma palestra, emitir um certificado e mostrar para o time dele que ele está se autodesenvolvendo. É isso que vai fazer com que o time corra e que o time busque a excelência. Em se tratando de gestão de pessoas, turma, a tecnologia é indispensável. Principalmente no nosso momento atual. A tecnologia nunca foi tão importante para a gente gerir pessoas, para a gente trabalhar, para a gente continuar entregando resultado. Não subestime a tecnologia, tá? Então, invista nos melhores aplicativos, nos melhores softwares na tua empresa. Pratique treinamentos de sistema com o teu time. Busque inovação. E tecnologia vai te proporcionar ser um líder inovador. Tá? E o seu time de alta performance precisa de dominar os novos aplicativos. Então sai um novo aplicativo, baixa, começa a fuçar, começa a aprender, você já vai desenvolver também. Logo quando você começar a mexer com os aplicativos, vai ficando cada vez mais fácil. A tecnologia vai ficando mais intuitiva quando você começa a mexer muito nela. Não esqueça de quando eu fui começar a aprender a mexer em programas de edição de vídeo, por exemplo. Né? Nós que gravamos muito curso online, palestras online, como essas que vocês estão prestigiando, nós temos que dominar algumas técnicas, porque não é sempre que a gente consegue achar profissionais para executar o trabalho. Mas vamos lá. O primeiro programa que eu fui aprender a editar, fazer corte, nossa, eu achava que era de outro mundo, outro planeta. Era difícil pra caramba. E aí eu comecei a aprimorar, aí aquele programa não foi tão intuitivo para mim, aí eu procurei meses depois outro programa. Aí esse naturalmente já ficou mais intuitivo. E hoje, depois de 5, 6 experiências diferentes, eu tenho uma habilidade maior na hora de fazer uma edição de vídeo. Ou seja, eu tive que aprimorar isso. E com o passar do tempo, você tem que se dedicar, tem que estudar. Então não subestime a tecnologia. Abraça, usa a tecnologia a seu favor. E aí eu preciso falando de liderança, é impossível a gente deixar a arte do feedback de fora. Não podemos deixar a arte do feedback de fora. O verdadeiro líder, ele é especialista em dar feedback, dar e receber feedback, ele tem que estar aberto a isso, tá? Muito se fala sobre feedback, qual que é o melhor horário para dar feedback, qual que é a melhor forma de dar feedback, mas sem sombra de dúvida, o melhor jeito de você dar feedback é respeitando o teu colaborador, tá? É tratando o seu colaborador com respeito, é preocupando com o desenvolvimento do seu liderado, ok? Então, nós temos sim vários tipos de feedback. Nós temos o feedback positivo, né? Que é aquele feedback que impulsiona, sabe? É aquele feedback que a gente adora receber. Como é que é o feedback positivo? Você passa uma nova atividade, uma nova atribuição para o seu liderado, e aí ele vai e executa com maestria. Ele começa a fazer a atividade e o resultado já começa a surgir e começa a vir. O que consequentemente você faz? Você vai lá e reforça. Você vai lá e fala para ele, olha que bacana, eu confiei em você nessa atividade e você tem que estar brilhando, está brilhante. Então o feedback positivo, ele potencializa muito o seu colaborador, tá? Não deixa de praticar o feedback positivo. E aí quando as coisas não saem como a gente espera, é hora de você entrar com um feedback construtivo. Aí é chamar o seu colaborador, sempre no privado, em particular. Senta com esse cara em particular, né? Que a gente sempre fala também, tem outro mantra na liderança. Tem um mantra na liderança que diz, elogie em público, corrija em particular. Então, nesse momento, você chama o seu liderado e vai construir. É um feedback construtivo. Então, ali você mostra para ele aonde que é o ponto de melhoria, o que precisa ser feito para melhorar. Mostra, de repente, um passo a passo. Cria um plano de ação com ele para melhorar aquele processo. E ele vai sentir que você está sendo praticamente um mentor para ele. Isso, cara, isso impulsiona muito e melhora muito a relação do liderado e do líder. Então busca sempre construir junto com o seu colaborador. E o último feedback é o feedback negativo. Pessoal, esse eu nem vou estender, porque de negativo a gente quer distância, né? Então o feedback negativo é aquele que você não deve praticar. São aquelas frases que desmotivam qualquer pessoa. É chegar na pessoa e falar assim, olha, você está errando muito. Se você continuar cometendo esse erro, eu vou ter que te desligar da empresa. Meu Deus, isso hoje em dia dá até processo, né, pessoal? Então, feedback negativo. Olha, eu confiei em você e você não está conseguindo executar. São coisas, sabe, que transformam o clima organizacional, né, em um caos, em uma catástrofe,
né? Ninguém fica animado para trabalhar de jeito e não agrega nada. Então, feedback negativo, essas palavras negativas, você anula, ok? Não pratique o feedback negativo. Então agora a gente chega numa parte extremamente interessante da nossa palestra, né? Contador que lidera números. E aí eu quero te fazer uma provocação. Quando chega a hora da câmera, luz, ação, o tete a tete, de frente ao teu cliente, você, na hora de dar o teu preço, você fala com naturalidade ou você costuma travar? Como é que você tem conduzido isso? Como é que tem sido essa parte? Você trava? Você trata com naturalidade? Como é que tem sido a tua parte de vendas? Como é que você tem vendido? O profissional contábil, ele é um provedor de soluções. E todos nós sabemos, né? Ele é muito medido pela qualidade do serviço que ele entrega. E ele tem que ter uma habilidade, né? Quanto mais habilidade ele tiver de vendas, melhores vão ser os resultados do contador. E aí você está começando a se perguntar, ué, mas o contador tem que ser vendedor? E aí? Você acha que tem que ser vendedor, tem que saber vender ou não? Pessoal, a menos que o teu escritório tenha uma estrutura maior e que você tenha uma equipe própria comercial para efetuar a venda, você como contador você vai precisar de efetuar vendas. Como que está a sua atividade comercial, o tete a tete? Como é que está o seu resultado com vendas, né? Você tem medido isso? Durante o mês, quantos por cento de efetivação nas vendas que você tem tido? Cada 30 clientes que liga, quantos clientes você consegue converter em vendas? Quantas empresas você consegue transformar em clientes na tua carteira? Como é que tem sido isso? Então, assim, o contador, ele não precisa de ser um exímio vendedor, mas ele precisa de dominar, sim, né, essa atividade de vendas. É extremamente importante. E aí, para ele liderar números, a gente fala, aí traduzindo isso para faturamento, quanto mais ele tiver o domínio de vendas, melhor vai ser, né, a sua empresa. E maiores vão ser os seus resultados consequentemente. E aí, seguindo, eu sei que essa questão é um pouco controversa, mas eu quero mostrar para você que todos nós vendemos. Todos nós sabemos negociar. Você pode não trabalhar com atividade de vendas, mas todos nós negociamos o tempo todo. Nós trabalhamos com vendas e vivemos negociando, tá? Vou dar alguns exemplos para você, né? Primeira negociação que você aprendeu a fazer foi quando você era neném, quando você estava chorando. Você descobriu uma moeda de troca valiosíssima. Você descobriu que todas as vezes que você precisa de um cuidado, que você precisa que alguém venha trocar sua fralda ou te alimentar, que sua mãe, seu pai ou cuidador, toda vez que você chora, você é atendido. E quando você descobre isso, você começa a usar essa moeda de troca. É o que você tem para comunicar. Então, todas as vezes que, opa, eu chorei, eu sou atendido. Quando você se torna adolescente, aí você já está expert em negociação, né? E aí os seus pais, os seus cuidadores, eles também vão ficando cada vez mais expert. Aí na hora que você chega lá, vou dar um exemplo aqui. Quem deve ter filho adolescente, né, criança, pré-adolescente, deve saber. Pai, quero uma bicicleta no final do ano, né? Quem aqui nunca negociou? Quem nunca vira pro filho e fala, ó, passa de ano que eu te dou a bicicleta. Então, gente, todos nós negociamos. Casais, então, negociam o tempo todo. Você quer sair no domingo, domingo à tarde, você quer ir curtir um cinema, né? Tá passando lá Os Vingadores do Ultimato e tá passando também Nasce uma Estrela. Você quer ver Os Vingadores. A sua esposa, sua namorada, sua companheira, etc., quer ver Nasce uma Estrela. Aí tem um impasse. Então aí você vai ter que negociar, porque qual filme que vocês vão assistir? Então nós negociamos o tempo todo com os nossos pares, com a nossa família, com os nossos amigos, com todas as pessoas. Então, na verdade, a venda em si, a negociação em si, nem sempre ela envolve uma troca de produto ou serviço. A negociação em si, ela está muito também no mundo das ideias. Então nós já vendemos o tempo todo. Eu quero desmistificar isso com vocês, tá? Que vocês tratem a venda como algo mais natural a partir de hoje e comecem a se aprimorar no campo das vendas, porque quanto mais você souber vender, melhores vão ser os seus contratos, maiores vão ser, né, o número de clientes que você vai ter na tua carteira. E aí eu tenho que te fazer uma outra pergunta, um outro questionamento. Você já tem ações de marketing? Como é que está o marketing do teu escritório, da tua empresa? Marketing é fundamental, comunicação. Como é que você tem trabalhado isso? Como é que tem sido o reconhecimento do teu escritório lá fora? Então, pessoal, programar ações de marketing, um bom empreendedor, e você, meu amigo contador, que de repente ainda está com o escritório, né? Ainda não tem uma mega estrutura de escritório.
A gente sabe que você deve fazer o papel de vendas, o papel de empreendedor, que é o seu papel oficial, mas você deve fazer papel de marketing, às vezes você deve fazer papel de finanças também. Enfim, a gente sabe que o médio empresário, o pequeno empresário, ele às vezes é multitarefa, ele faz todos os papéis, né? Várias funções. Então, como é que está o seu marketing corporativo? Como o mercado tem enxergado você? E se você tem ações de marketing, a prospecção foi um sucesso, você conseguiu trazer os clientes para dentro do teu jogo, conseguiu trazer os clientes para dentro da tua empresa, mas e agora? Agora é hora de fechar o martelo, é hora de você efetuar a venda. Como é que você vai fazer? Aí eu vou trazer algumas dicas especiais para você ter uma maior conversão na hora de você efetuar suas vendas. Uma das técnicas que a gente tem usado muito em vendas, e aí é para vender produto ou serviço, é a técnica do vendedor também ser consultor, vendedor/consultor. Como é que o consultor... A consultoria, pessoal, é basicamente um questionário que você faz quando você vai a uma empresa. Então, todo consultor, ele questiona muito. Ele pergunta, ele usa de pergunta para descobrir qual que é a real necessidade do cliente dele. Isso com você não pode ser diferente. Então, comece a usar perguntas, eu chamo de perguntas poderosas. Isso aí eu herdei do coach, da minha formação de coach. Então comece a usar perguntas poderosas para descobrir qual a real necessidade que o teu cliente tem quando ele te procurar. E aí eu trago algumas perguntas poderosas que podem te ajudar muito na hora de influenciar os teus clientes positivamente. Qual é a situação? Quem que é o cliente? Você sabe alguma coisa desse cliente que te procurou? Você pesquisou alguma coisa? Vai lá. Um cliente te liga de manhã e fala que é da empresa X. Ele precisa de uma contabilidade agora para cuidar da empresa dele. Você teve curiosidade de procurar numa rede social essa empresa antes do encontro presencial? Ele ligou, vou dar um exemplo, marca aí 2 horas da tarde com você, te ligou de manhã. Dá uma olhada, procura se essa empresa está na internet, procura entender qual que é o ramo de atividade dele, qual que é o negócio dele. Então, foco no cliente, descubra quem que é o seu cliente. Essa é uma das questões que a gente tem que levar em conta. E não tendo essa resposta através de pesquisa, se você não teve tempo hábil, de repente o cliente já chegou presencialmente, é hora de você perguntar qual que é o seu ramo de atividade, o que que você faz, qual que é a pretensão da tua empresa, qual que é o objetivo da tua empresa. São questões que às vezes a gente trata até meio que óbvio, né? Mas pessoal, cuidado com o óbvio. A gente tem que ter cuidado com o óbvio. A gente costuma achar que o óbvio vai vir natural. E às vezes a gente esquece do óbvio e a gente perde muitas informações por subestimar o óbvio, o questionamento, o poder das questões, tá? E aí, qual que é o problema real que esse cliente está tendo? O que levou esse cliente a buscar o teu escritório de contabilidade? Ele veio de outro escritório de contabilidade? Ele trouxe alguma dor, alguma queixa? Ele foi mal atendido em outro escritório? Qual que é a dor? O que causou? Então isso também é extremamente importante você descobrir. E isso vai fazer com que você atenda ele com excelência. Então, questione sempre qual que é o problema real desse cliente, o que trouxe, né, ele até você, ok? E aí apresente para ele, pergunte qual que é a necessidade real de solução, o que eu posso fazer para resolver de vez teu problema. Como é que a gente pode trabalhar aqui a 4 mãos para que você tenha todos os seus problemas resolvidos? Então trabalhe muito isso com o teu cliente, né? Atenda seus clientes com critério. O que eu preciso fazer para fechar com esse cliente? Esse cliente veio, eu já fiz uns questionamentos, o que eu preciso fazer para fechar? Né? Às vezes é preço, às vezes não é. O que de repente pode fazer eu fechar ou não com o meu cliente? Tenha isso mapeado, isso durante a negociação. Tá? Anota, ele vai falando as observações, você como um bom ouvinte. Lembra que a gente falou que um líder, ele ouve na essência? Então, imagina uma pessoa que está fechando uma venda. O quanto ele tem que saber ouvir. Eu vou dividir com vocês um mito que existe em vendas, que todos nós que trabalhamos na área comercial há muitos anos, a gente trouxe esse mito como uma verdade absoluta, mas é mito, tá? E qual que é? Os melhores vendedores, negociadores, são pessoas extrovertidas. Pessoal, isso é um mito gigante, tá? Eu sou extrovertido, de natureza. Vocês não têm noção do quanto eu sofri para fazer algumas das maiores negociações que eu já fiz na vida. O quanto eu já tive que fazer exercício para me conter diante de um fechamento de venda. Por quê? Se você é extrovertido, infelizmente, a maioria das pessoas extrovertidas tem um outro problema que é a ansiedade. Caminha meio que junto. Imagina um vendedor negociador numa mesa de negociação sendo extrovertido, ou seja, falando muito, tagarela, ouvindo pouco,
e ainda querendo fechar logo a venda com ansiedade. Então, ao longo desses 19 anos de carreira comercial, né, desses 19, os últimos 6, eu já possuía cargo de gestão de liderança. Então foram 13 anos como vendedor, executivo de vendas e tal. Então imagina o quanto eu tive que crescer essa coisa de me autocontrolar, de respirar, de saber a hora de ouvir mais, a hora de anotar. Então, carregue isso com você, tá? É mito que os melhores vendedores são pessoas extrovertidas. Os melhores vendedores são pessoas introvertidas. Sabe por quê, pessoal? Porque a pessoa, quando ela é introvertida, ela tem um perfil psicólogo e conselheiro, que ela escuta bem. Ela realmente vai fazendo um mapa, um raio-x do problema, da dor do seu cliente. Então é extremamente importante que você escute o seu cliente ativamente. Escuta plena. Não esquece disso, por isso que eu estou frisando de novo esse tópico. Mesmo quando você estiver atuando como líder, ou mesmo quando você estiver atuando como um vendedor lá no teu escritório. Você precisa de vender o teu serviço. Escuta ativa, ok? E busque sempre chegar a um denominador comum com o teu cliente, né? Ganha-ganha. Tem que ser ganha-ganha. O que é que fica bom para você e o que é que fica bom para mim. E aí na hora de negociar, pessoal, flexibilidade. Um cliente grande, né, com muitas operações, chega em você para fazer um orçamento. O preço desse cara tem que ser um preço totalmente diferente de um cara pequeno, microempresário que está começando agora, que vai ter um número Y de transações com vocês. E eu tenho certeza que vocês já têm esse formato de flexibilidade de preço e é assim que a gente tem que conduzir. Sejamos flexíveis, né? Os nossos clientes são clientes diferentes, assim como os nossos liderados, perfis diferentes, ok? Então estabeleça esse critério. Quando nós falamos de prospecção de clientes, né? A gente chama até de leads, falando um pouquinho aí de marketing digital, que no finalzinho eu vou trazer alguma coisa de marketing digital para vocês também. Então, falando um pouquinho de leads, que na verdade são listas de clientes, que aí você consegue virtualmente, ou você consegue em parceria com outras empresas, ou de repente são empresas que vão fazendo contato com você e você vai anotando lá telefone, nome, e-mail. Isso vai criando, né, um arquivo de clientes. Isso a gente chama de leads. Então, é provado que a melhor forma de prospecção de clientes e a que mais dá resultado, desde o princípio das vendas, e isso não mudou agora, e pessoal, não vai mudar, independente do que a gente está vivendo atualmente, é que indicação é a melhor forma de você conquistar os seus clientes. Pessoal, indicação ganha vendas. Indicação faz você melhorar a sua carteira de clientes, tá? Tem uma pesquisa que a Gallup nos traz, que ela trata justamente essa questão de prospecção através de indicação. Em uma lista de 100 clientes, né, 10% desses clientes se tornam clientes de vocês sem te conhecer, quando não é indicado. Viu o teu escritório, viu o teu anúncio na internet, viu no Google, etc e tal, te achou. Passou na rua, viu lá a fachada do teu escritório de contabilidade, te achou. Né? Não foi ninguém que indicou, falou de você para ele. A cada 100 clientes que chegam na tua empresa nesse formato, 10 clientes vão fechar negócio com você e vão passar a ser clientes de vocês. 10%. Quando a gente muda essa prospecção e fala sobre indicação, a cada 100 clientes que te procura, 100 clientes, então 60% desses clientes chegarão até você por indicação. Ou seja, invistam em indicação. Receber indicação vai fazer toda a diferença, tá? Começa a lembrar aí as últimas compras que você fez, os últimos negócios que você fez. Quantos desses negócios alguém te indicou? Né? Falando então de mercado digital, falando de internet, isso nunca foi tão importante. Indicação efetiva venda. Né? Quando você vai comprar algo na internet, você vai lá nos comentários do anúncio, você vê se outras pessoas comprou o produto, você vê classificação do vendedor, do anúncio, a reputação do vendedor. Então, indicação, ele traz muita venda. E busque provas sociais. Você que é um escritório de contabilidade que presta serviço, começa a buscar depoimento com seus clientes, oferece um ganha-ganha para os seus clientes e saiba recompensá-los por isso. É extremamente importante que você reconheça quando o teu cliente indicar para alguém. O contador que cuida da minha empresa hoje, eu cheguei até ele por indicação.
Então a gente tem uma tendência de buscar empresas e pessoas que possam nos fornecer um serviço baseando em indicação de alguns conhecidos. Eu fiz algumas ligações e conversando com alguns colegas, professores, qual que é o contador que te ajuda aí? Contador Y, contador X. Opa, vou nesse aqui. Então, indicação efetiva, venda. Não subestime o poder da indicação e use isso a seu favor. E aí eu quero trazer para vocês uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística, que em vendas faz todo sentido. Se for para gerar negócio e você saber usar essa técnica, você vai melhorar muito o seu número de conversão de vendas, ok? É uma técnica muito usada, muito difundida no meio acadêmico também, que é a técnica do rapport. Você já conhece a técnica do rapport? Vou explicar um pouquinho para vocês e aí eu vou dar alguns exemplos. O rapport ele é um conceito originário da psicologia que remete à técnica de criar uma ligação de empatia com outra pessoa. Qual que é o objetivo dessa técnica? É gerar confiança no processo da comunicação, para que essa pessoa fique mais aberta e receptiva durante essa terapia. Isso faz com que ela interaja mais com você e ela troque e receba informações com mais facilidade. Pessoal, trocando em miúdos, o que é o rapport? O rapport é a técnica de se parecer com o seu cliente. Seria uma técnica de espelhamento, mas não imitação. Como é que é o rapport? Técnica muito usada pelos políticos, tá? Político usa muito rapport. E eu faço um convite para vocês. Joguem no Google a palavra rapport e cliquem em imagens. E vocês verão que o maior especialista de rapport do mundo se chama Barack Obama. Ele é especialista em fazer rapport. Você vai ver que as fotos que ele publicava junto com os outros governantes, com primeiras-damas de outros governos, com as visitas que ele recebia na Casa Branca, é sempre fazendo rapport. É impressionante. Então, ele se fazia parecer com as pessoas para ganhar a confiança delas e chegar em um acordo que fosse favorável para ambos. Então, use e abuse do rapport. Quer um outro exemplo de rapport? Mesa de bar com amigos. Vai num barzinho e começa a ver começa a observar as pessoas que estão em uma mesa bebendo. Pode observar que elas se parecem uma com a outra, não fisicamente, mas os gestos, a forma que estão sentadas. Você vê que se um está mais formal, os outros são mais formal. Ah, não, eles estão mais despojados, mais largados, geralmente está mais largado. A bebida é quase que a mesma, então eles têm um espelhamento ali. Quer outra forma de rapport? Casal. Gente, casal é muito engraçado. Quando você começa a se relacionar com a pessoa, ela vem de um mundo, você vem de outro, certo? Com o passar do tempo, a gente começa a pegar os três jeitos da pessoa que está com a gente. Você começa a pegar algumas manias. E essa pessoa começa a pegar de você também. Quando passa um tempo, parece irmão. De tanto que parece um com o outro. Então, o rapport entre casais acontece muito. Trazendo isso agora para as vendas. Utilize o rapport para conquistar seus clientes. Então, se o seu cliente chegar em você com uma forma mais formal, você tem que atendê-lo mais formal. Se o cliente chegar em você de uma forma mais despojada, mais jovem, trate-o de forma mais despojada e mais jovem. Mesmo que você seja uma pessoa naturalmente mais introvertida e formal. Nesse momento, você tem que ser meio camaleão, pessoal. Em vendas, aí essa não é mito, essa é verdade. O vendedor, negociador, ele tem que ser camaleão? Tem. Ele tem que se adequar aos clientes. Então, adeque-se a todos os seus clientes. Isso é fundamental. Para você atingir esse objetivo e conseguir entrar em rapport com seus clientes, tem algumas dicas poderosas que são fundamentais e eu quero apresentar para vocês. Ser um bom ouvinte, chamar o cliente pelo seu nome. Pessoal, uma curiosidade. Vocês sabiam, foi feita uma pesquisa, não lembro qual instituto que fez, tá? Se eu não me engano é uma universidade norte-americana, mas não lembro qual. O som que as pessoas mais gostam de ouvir, tá? Essa pesquisa nos trouxe que é o seu próprio nome. Olha que coisa interessante, né? Todo mundo... E, cara, é impressionante. Quando uma pessoa me chama pelo nome, Ricardo. Gente, eu acho legal, acho bem bacana. Acho que eu tô sendo lembrado, eu tô sendo valorizado, eu me sinto assim. Então, trate o seu cliente sempre pelo nome. Não cometa a gafe de esquecer o nome dos teus clientes. E aí, principalmente nessa fase, né, que você está negociando, que você está tentando prospectar esse novo cliente para você. Trate-o sempre pelo nome, tá bom? Essa é uma dica forte aí para você começar a ter rapport com seus clientes. Pessoal, o tom de voz, usa sempre o mesmo tom de voz, se o seu cliente está falando, né? Inclusive, o rapport também do tipo de linguagem que ele está usando.
É um jovem, usa uma linguagem mais informal, tal, vai junto. Mostra para ele que você parece com ele, né? Já reparou quando você vai em uma loja streetwear, num shopping, como é que os vendedores estão vestidos? Você vai numa loja de óculos aí moderninho, de jovem, como é que a turma tá se vestindo? Tá? Essa eu vou usar o nome. Você vai na loja da Havaiana. Gente, um sonho trabalhar na Havaiana, né? Você chega lá, a galera toda de sandália, chinela havaiana. Então, nós gostamos de comprar e fazer negócio das pessoas e empresas que parecem com a gente. Isso é um processo natural. Por isso que existe o rapport. Usem isso ao favor de vocês. Seja sincero e transparente nas suas colocações. Então, né, de forma genuína, explique para ele o que você pode fazer, o que você não pode, e ouça bem o cliente e realmente tente entender se você vai conseguir entregar para ele a solução que ele precisa. Pessoal, o corpo fala. Para você criar o rapport, é interessante que você tente ler a linguagem não verbal que o teu cliente está te mostrando. Ele está mostrando interesse pela conversa? Ou ele está desinteressado, né? Ele está desleixado? Não, você conseguiu a atenção dele, ele está interessado, está fluindo a linguagem de vocês, o bate-papo está fluindo. É o caminho natural para vocês fecharem negócio, tá bom? Então, usem o rapport a favor de vocês. Espero que eu tenha colaborado com vocês nessas técnicas de vendas. Use a seu favor e alcance os melhores resultados no teu escritório. Então, para finalizar, eu quero trazer para vocês uma frase, uma reflexão do Carl Jung, que para mim faz todo sentido. Eu carrego ela em todo o meu exercício da liderança, da gestão. E a frase é essa: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas sempre que você tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então nós encerramos aqui a nossa palestra. Eu quero agradecer a todos vocês por nos acompanhar. Quero desejar também um ótimo evento para todos vocês. Nós temos palestras incríveis e eu encontro vocês nos próximos eventos. Eu vou deixar agora os meus contatos e a gente se encontra.